Voltamos com o segundo bloco do Grandes Temas e Josivan falava sobre essa questão dos resíduos sólidos ligados à eletroeletrônica, né? Por favor, continue. Bom, todos esses resíduos considerados especiais e que pela legislação, pela Lei 12.305, estão previstos dos acordos setoriais, nós estamos começando a implementar. Então, o primeiro acordo setorial que nós iríamos lançar o edital, tínhamos previsto até agora o final de julho, mas a gente está esperando esse acordo do setorial nacional e também iniciar com o processo agora até meados de agosto com um seminário sobre eletroeletrônicos, que vai iniciar o processo de discussão na sociedade, junto com os produtores, importadores, sobre a gestão e o gerenciamento desses resíduos. O que nós não queremos, e aí que eu coloco, puxo aqui um pouco as palavras de Sérgio, é realmente desonerar qualquer que seja os serviços que não mais são da responsabilidade do município. Inclusive, inicialmente a conversa era que o município colocasse áreas para recolher esse material e nós de maneira nenhuma aceitamos. Por quê? Porque nós não podemos aceitar nem a administração, nem o custo com nenhum tipo de serviço operacional realizado por esse, que venha a ser colocado para a gestão desses resíduos. A lei é clara. Artigo 33 destaca a gestão compartilhada. O papel do poder público é um papel de gestor, de gerenciador do ponto de vista de observância do cumprimento da lei. Compartilhada com quem, Compartilhada então? Com todos os produtores, com toda a sociedade. E nós, consumidores, com todos nós. Então, nós devemos o rejeito separar, não entra nisso. Nós devemos separar e destinar a coleta. A coleta, no caso de eletroeletrônicos, a responsabilidade é do produtor. Não é só do eletroeletrônico. Nós hoje o que fazemos com os pneus? Vocês terem uma ideia, os pneus nós hoje estamos com custo com galpão para armazenar pneu, com mão de obra da Urbana para poder fazer e coleta. Nós já estamos chamando aqui a Agência Nacional que trabalha com essa parte de pneumáticos para uma reunião. Hoje é a Reciclanip, que foi passado um processo, para nos reunir e a gente vai desonerar. As lojas também são responsáveis? As lojas são. Elas devem, dentro dessa logística reversa, estarem sendo pontos, inclusive, de recepção do material. O problema que tem operacional com pneu são as pequenas borracharias. Né? As grandes aqui em Natal, as todas já recolhem, já levam lá para o galpão da Urbana. Agora, uma coisa interessante que é importante é que na medida em que o poder público regularizar e regulamentar seu serviço de coleta, é passível da cidade ter duas coletas, a do resíduo e do rejeito. Estabeleça uma diferença para ficar bem claro para o telespectador. O que é resíduo e o que é rejeito, tecnicamente? Resíduo é tudo que possa ter um valor econômico. Sim. Quando você quiser descartar. O rejeito é que não presta mais para nada. Não serviria mais para nada. São coisas que não tem como aproveitar. Aproveitamento. Você não pode. São inservíveis, né? E não é o que é para você. Porque antigamente nós tínhamos a ideia de que rejeito... O que não serve mais para mim é o resíduo. Mas é o que não serve mesmo. Um exemplo, assim, que é bem claro, tipo... Depois de uma incineração de resíduos, mesmo com aproveitamento energético, a cinza da incineração é rejeito, porque aí eu não tenho mais nada. Que nós nem chamamos de cinza, né, professora? As escórias que são feitas do processo da incineração. Então, assim, eu não posso mais fazer nada com isso. Então, isso vai para aterro sanitário. Né? Mas inúmeros agora você veja a incoerência do governo federal em relação à legislação. Ele dá um prazo para os municípios até 2014 e ainda, agora eu acho que está com a segunda ou terceiro acordo setorial, não é, relativo à questão dos segmentos de gerador de resíduos. Mas, Sérgio, se não tiver desafio, não se faz nesse país. Não, estou dizendo, agora está no que condição vai dar o município? Olha, o resultado da situação dos lixões... Natal, deixa a Iglesias falar, Iglesias. O resultado dos lixões no interior é crítico, é grave. 95% Olha, dos municípios tem aqui o dado, 21 milhões de toneladas que são despejadas aí em leito de rio e tudo, sabe? Esse dado é de 2006, ele está defasado. Mas é um dado, não mudou muito não. São 1.500 toneladas por dia. Aqui. No Rio Grande do Norte. É muita coisa, né? 21, por dia. E o mais grave são... 21 milhões no Brasil inteiro. Isso está enchendo margem de rio, por quê? Rio vira o esgoto, a cloaca do lixo. Vai tudo para o rio. Nós já tivemos a oportunidade de fazer limpeza lá no Potengi, há mais ou menos uns 10 anos atrás, junto com a SOS Mangues. Gente, você encontra de tudo. Encontramos uns 4 sofás, sandália havaiana, então, milhares de sandália havaiana. Por quê? Porque as pessoas, aí entra a educação ambiental como um pilar, que nós não estamos falando aqui, mas a educação ambiental
o Estado deveria investir nela, eu digo o Estado, os municípios, para educar as pessoas. As pessoas também precisavam ver a eficiência para elas sentirem, não, o meu município está sendo eficiente na coleta de lixo, então eu não posso jogar lixo no chão. Ande em Natal e conte o número de latas de lixo. Não existem, então todas, a maioria destruídas. Você vai no centro, as pessoas... Até tem gente que anda com alguma coisa na mão para jogar no lixo, ela... E não tem onde jogar. Não tem onde jogar. Então isso precisa ficar visível. Eu, por exemplo, queria colocar alguns pontos. Os projetos, que eu tenho uma listagem de projetos aqui que a prefeitura estava fazendo, a gente sabe que a Urbana foi um desastre, sabe? Um desastre econômico, ambiental, que não conseguiu efetivar, tanto que teve uma intervenção. Até queria saber, vocês estão sob intervenção? Estamos sob intervenção. A intervenção ela foi prorrogada até o final da licitação, que está aqui sendo lançada agora, publicada dia 11 para dia 12. Essa administração precisa de uma resposta objetiva para o cidadão. Ficar objetivamente, sentir, olha, está tendo efeito. Visualmente, nas principais artérias, a gente vê. Agora, se a gente entrar dentro de alguns bairros, Capim Macio, você entrar, você vai ver muito lixo, sabe? Outra coisa, outro problema que eu tenho aqui, Inclusive, dado, a coleta de Natal, esse dado é de 2006, era a mais cara do país. Olha, Natal gastou 100 milhões em 2006, Curitiba, que é quase o triplo de população, gastou 88 milhões. João Pessoa, que é quase a mesma população, um pouco menos, gastou 54 milhões. Eu estava até tentando entender esses dados. Como é que conseguiram fazer uma coleta tão cara em Natal? Como é que conseguiram? Você tem ideia? Inclusive em 2006, nós já não estávamos mais na Urbana, não estávamos por lá. Ivan, esses dados, se forem do Sistema Nacional de Informação de Saneamento, do SNIS, eles são extremamente conflituosos. São dados, mas são dados. Vou dizer, se você pegar o SNIS, você vai ter município do Rio Grande do Norte gastando R$15 por habitante. Isso. E outros 200. Por quê? Simplesmente, quando Curitiba fez a composição do serviço dele, a prefeitura pode assumir diretamente alguns serviços, como Natal assume alguns serviços diretos. Então, são números que não podem ser comparados diretamente sem um refino, porque cria muitas vezes alguma distorção. Não quer dizer que os números estejam... Mas pode melhorar, né? Significa... Com certeza. Até porque isso varia muito de cidade para cidade. Até porque, Iglesias, tem que ver a situação. A qualidade dos serviços também não tem que... Isso é padrão de investimento. Então, a gente fez gráficos. Hoje a gente está com um projeto técnico da licitação que vai ser lançado agora para os 60 meses, né? Para os 5 anos. A cidade carece dessa licitação porque a gente estava vivendo permanentemente em reprogramação de licitações emergenciais. E a gente não pode conviver com isso porque nós temos serviços cotidianos naquela empresa. Com certeza. Aquela empresa, ela vive desses serviços, do que está fazendo, e ela precisa ter um trilhar, um norte, de uma forma mais concreta. E não ficar à mercê de, daqui a 6 meses... Então, nós fizemos um projeto técnico, o projeto técnico foi feito às audiências públicas. Nós estamos aí agora no prazo regimental da lei, que pede que demore o tempo após a última audiência pública na sociedade da licitação para poder publicar esse processo licitatório. Então, nós vamos estar publicando agora, dia 12, vai sair a publicação, está prevista, do edital de licitação. O projeto foi acessível, esteve o tempo todo acessível na Urbana, nós fizemos as consultas, as audiências públicas, e assim, é um projeto técnico, onde nós levantamos, junto com toda a parte operacional da Urbana, a Diretoria de Operações da Urbana centrou esforços, junto com todos os seus trabalhadores daquela área da Urbana, para ver o que é que o município de Natal precisava para munir a cidade, pensando inclusive em todo o crescimento populacional da cidade daqui a 5 anos. E com isso nós chegamos a um denominador comum do projeto técnico da licitação para o município. Aí isso sim, isso vai acabar com muita coisa do que a gente não pode ter hoje. Por exemplo, nós temos contratos onde na Urbana nós não conseguimos pedir mais do que aquilo que está sendo dado, trivial. Então o contrato ele nos deixa engessado.
inclusive para trabalhar, para buscar melhoria, para avançar no que diz respeito a um processo mais otimizado, uma nova tecnologia. Você não consegue ter isso. E nosso contrato, por exemplo, equipamentos de limpeza de praia, nós colocamos nesse novo projeto equipamentos... É um desafio. Nós colocamos equipamentos de limpeza de praia, como aqueles que a gente vai passando pela areia. Nós colocamos para a questão de todo o sistema de limpeza urbana, da coleta domiciliar, assumindo com equipamentos modernos. O que diz respeito à gestão da urbana, nós vamos tomar conta de toda a região norte da cidade, fortalecendo a instituição, fortalecendo o serviço da urbana. Então, isso está tudo nesses projetos. Por quê? Porque foi feito pelas mãos técnicas e junto com toda a equipe da urbana. Então, ele hoje tem outro patamar, é um novo desafio a cumprir durante esse período. Tem uma questão que é um pouquinho fora disso, mas que é uma preocupação, porque a informação que eu tenho é que, por exemplo, o convênio que tem da urbana com a Braseco, né, a administradora do aterro, é de que a urbana tem que dispor um determinado volume ou peso, não sei exatamente, por dia no aterro sanitário. E aí a concessão a gente vai contra, exatamente, na concessão. Isso vai contra a ideia de reduzir o que você envia para o aterro. Professor, isso é uma questão que a concessão do aterro sanitário, ela precede toda a nossa legislação de resíduos e de saneamento, né? Que ela foi de 96, a Política Nacional de Saneamento é de 2007 e a de resíduos de 2010. Então, tem outras questões, como regular essa concessão pública. Um problema da nossa agência reguladora, ela foi criada para regular água, esgoto, drenagem, resíduos sólidos, mas a legislação da agência reguladora só fala de água e esgoto. Foi feita às pressas em relação ao contrato de concessão da CAERN. Então, tem lá resíduo, mas não tem instrumentos. Por outro lado, como a concessão do aterro precedeu a lei 11445, que é a Política Nacional de Saneamento, que exige que tenha uma regulação, isso precisa ter uma negociação entre a Prefeitura e a própria empresa Braseco. Eu já conversei isso com os diretores da Braseco. Isso é um grave problema, porque se você for ver esse documento aqui, que trata do plano estadual da regionalização, ele praticamente não fala nada em relação à região metropolitana, exatamente por isso. Porque existe a concessão da Prefeitura e os demais municípios levam os resíduos por inexigibilidade de licitação, por dispensa. Com isso, não existe nada institucionalizado criando uma relação. Teve um determinado momento, que eu me lembro que houve muitas críticas aqui entre a Prefeitura de Natal e Parnamirim, porque a Prefeitura de Parnamirim utilizava um instrumento legal, que é o convênio de cooperação entre os municípios, pagava a Natal para Natal pagar a Braseco. Isso era a forma, eu acho, mais adequada de se tratar a questão. A gente tá fazendo por críticas em relação à administração, Parnamirim fez uma inexigibilidade de licitação e paga direto a Braseco. Ou seja, precisa se encontrar uma forma de adequar essa questão, que é muito importante que ela coloca, porque isso vai incluir a coleta seletiva, a questão de como fazer essa logística reversa. Só para a professora ficar um pouco mais tranquila. Rapidinho que eu tenho a pergunta para ela. A meta que nós temos no plano de gestão integrada de resíduo é, primeiro, reduzir 70% durante a implementação do plano, em curto, médio e longo prazo, 70% de todo o resíduo que está indo ao aterro, que são passíveis de reaproveitamento, seja o úmido, que é o nosso resíduo orgânico, e seja os materiais recicláveis. Então, isso está dentro do nosso planejamento, dentro do plano de gestão integrada. Isso vai ser um problema que precisa se discutir. Mas porque justamente, porque mas esse plano de redução, inclusive a revisão da redução disso está previsto no plano como um instrumento para poder fazer a negociação. Eu tenho uma pergunta aqui para a professora Ciliana, de alguém que se identifica como Gabriela Brito. Ela diz: boa noite. Gostaria de saber da senhora, enquanto professora, como tem sido a contribuição da educação e dos professores, engenheiros e projetos de resíduos sólidos dentro do campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu acho que poderia incluir também os alunos, né? Porque somos uma comunidade, somos todos. Então, vou abordar por dois pontos. Uma questão é a gestão de resíduos dentro da universidade. Isso está sobre a ação da Superintendência de Infraestrutura, que tem um plano de gerenciamento de resíduos dentro da universidade. Tem obtido resultados bons? Tem avançado, mas ainda... Para as cooperativas, né?
tem avançado, mas ainda tem limitações que É porque a universidade segue o decreto presidencial de coleta seletiva solidária. Isso, que é a 3P, que teria que fazer a coleta seletiva solidária para destinar às cooperativas. As cooperativas estão aqui na universidade e coletam, né, os resíduos. Quer dizer, elas não fazem a coleta, elas fazem a segregação, porque a coleta é da própria universidade. Eu vejo que ainda falta um avanço e que aí toda a comunidade universitária teria que estar mais envolvida para fazer realmente a segregação para destinação segregada, o que ainda tem muito que avançar. O que nós temos feito, e daí não é internamente na universidade, são projetos de extensão voltados para trabalhar com as cooperativas, com a população, no sentido que nós dizemos que é de fortalecimento da cadeia produtiva, né? Então, no ano passado, nós trabalhávamos mais focado na cooperativa, de melhorar os processos da cooperativa, de modo que eles consigam ter uma eficiência melhor na coleta, né? Tanto talvez um beneficiamento, que ainda é um sonho, né? Esse ainda está longe de acontecer, mas que as próprias cooperativas façam algum beneficiamento para agregar valor aos resíduos que eles vendem, porque hoje eles ainda vendem em pequenas quantidades para atravessadores, né? E aí eu acho que uma coisa importante que o Sérgio falou quando a gente aumentar essa coleta, tem que ter uma estrutura para essas cooperativas poderem vender. Aí, quando elas tiverem mais resíduos coletados, elas vão poder vender mais diretamente às empresas recicladoras e obter um valor agregado maior, né? Então, assim, nós atuamos um pouco, claro que tem outros programas atuando junto nas cooperativas e essa gestão dos diversos projetos, às vezes, acabou dificultando a execução. Sustentável, contínua. Exatamente, mas porque a ideia é um fortalecimento das cooperativas, que elas passem a se ver, que, assim, uma coisa que eu gostaria de comentar. Quando nós começamos esse trabalho, desde 2010 na cooperativa, o que a gente observava era a forma como a Urbana tratava as cooperativas como, desculpa o termo, mas quase que os coitadinhos que eles estão podendo, a prefeitura está dando a permissão uma caridade, que os catadores coletem o resíduo reciclável para vender, mas o único ganho que eles tinham era com a venda do resíduo, o que eles obtinham de lucro. Hoje não, hoje as coisas mudaram, os catadores recebem pela coleta. Eles fazem um serviço igual às outras terceirizadas que coletam o resíduo comum, eles coletam o resíduo reciclável, então eles têm o direito a receber pela coleta que eles fazem. Perfeito. Então, hoje mudou muito. Só para concluir, e aí nesse ano nós estamos trabalhando mais focado na população, para orientação em escolas, condomínios, empresas, para orientação da coleta seletiva, com o objetivo de aumentar o resíduo ofertado para a cooperativa e reduzir o que vai para o aterro sanitário, obviamente. Perfeito. Da telespectadora Simone Maria, ela pergunta a Josivão o seguinte: é possível um condomínio, isso aqui é bem objetivo, é uma pergunta de serviço, interessa a todo mundo. É possível um condomínio que não é atendido pela coleta seletiva se organizar e implantar um programa de coleta, e a quem poderíamos repassar ou entregar esses resíduos? É possível, e a Urbana dá todo o apoio. Opa, a Urbana então, como é que faz isso? A Urbana vai até o condomínio com todo o seu grupo da área de gerência de meio ambiente, ajuda ao condomínio a se instrumentalizar e a fazer os trabalhos técnicos e doa aos catadores. Nós não vamos nunca fomentar, qualquer que seja a instituição, inclusive privada ou domiciliar, a fazer o sistema de coleta seletiva e fazer isso para um comércio, mas não, para a doação do Programa Municipal de Coleta Seletiva. Então, quem tiver interessado, pode ligar para o 3232-8763, é da Gerência de Meio Ambiente. 3232-8763. Isso, os condomínios que tiverem podem ligar e outras instituições que a gente vai avaliar o quanto a gente pode. Nós estamos trabalhando com a cooperação técnica. E aí eu vou só puxar um pouquinho na palavra da professora, que eu acho que ela colocou no sentido dessa instrumentalização do sistema de coleta seletiva, e deixar claro que nós hoje atuamos junto às cooperativas de catadores em dois focos principais. No foco do fortalecimento delas,
do ponto de vista de empreendedores desse trabalho do sistema de coleta seletiva, que prestam serviço à urbana, né, o município de Natal. A cidade, né? E a Muito cidade, importante. consequentemente, eu falei no sentido da relação entendi. de prestador de serviço, mas o serviço que ela presta à cidade é imenso, do ponto de vista ambiental, social, econômico. E aí vem a parte de que nós entendíamos que faltava uma instituição, ou seja, o executivo municipal, ela tinha que se portar como articulador desse processo de fortalecimento do sistema de coleta seletiva, onde várias instituições estavam fomentando cursos, equipamentos, tudo, mas o núcleo central disso aqui é o Programa Municipal de Coleta Seletiva. Você tem o Programa Municipal, que deve ter um plano municipal de coleta seletiva a seguir, um norte, e que nele vão interagir diversas forças, seja a universidade, seja a WWF Brasil, todos eles ou outras instituições que venham ser parceiras para focar nos fortalecimentos. Mas eu queria Guilherme, levantar por favor. algumas questões aqui. Por exemplo, o gari. Natal não tem gari. Natal, comparada com as outras capitais, por exemplo, uma vez nós questionamos a urbana. Não, na praia de Ponta Negra tem 54 garis. Nós nunca vimos. Os 50, você vê na praia 3, 4 garis. Cadê os outros 50? Cadê o gari que era passar na minha porta ou na Roberto Freire? Né? Pelo menos uma vez por dia. Certo? Aí, os garis que tem, que eu já vi trabalhando, por exemplo, no centro da cidade, 2 ou 3 vezes por semana, ele vai lá, limpa muito mal, porque nem tira, ele deixa parte da sujeira lá. Quer dizer, a supervisão não tem supervisão. Já vi isso também na praia. O gari da praia faz a mesma coisa. Não tira todo o resíduo. Rastela, deixa uma parte lá. Na praia tem um problema mais sério. Aí entra em outro problema. Além de entrar o gari, que seria um elemento importante na cidade, para você ter uma coleta mais objetiva e sentir mais a efetividade da coleta, pelo menos do meu ponto de vista, pode ser que a Josivana, você tenha outro, sabe? Você tem um problema de, por exemplo, na praia, e aí entra a fiscalização, que jogaram metralha. Tem metralha na praia de 20 anos. Metralha histórica. Né? Você caminha na praia, num determinado período da maré alta, maré baixa, está lá o resto de metralha todinho espalhado pela praia. Não é coletado. Eu até hoje não entendo porque que essa... Se o gari está coletando lá onde o público está, nas barracas, por que não coleta a metralha que está ali? Aí entra outro aspecto, que é uma deficiência geral, inclusive a prefeitura tem uma perda de renda muito alta com isso, que chama-se fiscalização. Porque se ela fiscaliza, ela vai multar. Se ela multa, ela vai receber recursos. As prefeituras vivem reclamando que o governo federal, na partilha dos recursos, não tem recurso. Mas a nossa prefeitura não fiscaliza. É um problema sério. Como a prefeitura vai aplicar uma penalidade à pessoa física se ela não tem nenhum tributo dessa ordem? Não tem fiscalização, Sérgio. É complicado. Aí... Termina lá que o Josivana tem que responder que o programa está terminando. E a última questão... Já que a resposta tem que ser a resposta. Ele tá com duas últimas questões, professor. A questão seria o seguinte, a questão dos alagamentos, que o pessoal do público não sabe, mas a questão de alagamento tem muito a ver com lixo. Com certeza. Entupindo as redes coletoras de água Mas em pluvial. Natal, 80% é obra mal feita. Pois é, também. Mas o 80% lixo, é de obra mal feita ajuda. do que do lixo. Mas Como contribui fazer essa conexão com a educação ambiental e quando nós vamos ver o resultado mais palpável para o cidadão? Vamos lá, Josivana. Aproveita o resto do Bom, programa. primeiro, garis. Nós temos garis, viu, Iglesias? Nós comprovamos isso quando a gente vai para a região norte do Natal, que os nossos garis estão lá, trabalhando e atuando. Nós aqui nas outras regiões trabalham os nossos garis terceirizados e também tem um complemento de vários garis volantes que vêm complementar essas outras atividades. Nossos garis, nós chegamos na urbana, sabe quantos garis nós encontramos trabalhando mesmo? 250 dos nossos 800 garis. E os outros Onde é que aonde? estavam os outros? Fomos procurar garis cedidos, garis em outros locais, e nós... O cara deixou de ser gari. E muitos deixaram de ser... Você está correto, muitos deixaram de ser gari, porque estavam em outras instituições fazendo outros tipos de atividade. E nós, com o decreto do prefeito, nós chamamos todos os garis de volta. Nós encontramos 160 garis com laudos médicos. Quem é gari que tinha 11 anos com laudo médico? Nossa Meu Senhora. Deus. Nunca foi encaminhado ao INSS.
E aí nós chegamos, encaminhamos todos eles ao INSS, criou até uma confusão no INSS que não tinha como atender todo mundo da urbana. E hoje nós já resgatamos para a mão de obra, que está hoje atuando em Natal, em torno de 450 garis efetivamente atuando. Está faltando alguns porque nós não temos ainda a quantidade de EPIs, que estamos chegando a próxima semana os EPIs para poder os garis... O que é EPI? EPIs, todos os EPIs têm que ter. E nós não tínhamos a quantidade certa para os garis. O que é EPI? Toda a proteção individual para o gari estar na rua trabalhando. Fardamento, boné, tudo isso. Então nós licitamos esse processo e estamos chegando. Né? Então, protetor solar, tudo isso, nós estamos licitando todo esse processo para poder adquirir. E nós vamos aumentar a nossa força de garis em todo esse processo. O processo licitatório, inclusive, também aumenta esse quantitativo de garis das terceirizadas e do processo de implementação. Porque é necessário que a gente aumente, porque a cidade cresceu e nós viemos num cotidiano de não planejar essa limpeza urbana da maneira que é necessária. Então, isso eu acho que traz. Sobre a fiscalização, é outra área que a intervenção, inclusive, apontou em seu relatório, o relatório é público da intervenção, é uma das áreas, o maior desafio da urbana, considerado pelo interventor, é nós conseguirmos estruturar o setor de fiscalização, que inclusive está na diretoria que eu assumi. Nós tiramos a fiscalização do setor operacional, porque ela era ligada diretamente ao setor operacional. O setor operacional executava a ação operacional e ele mesmo fiscalizava. O que é que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos hoje equipando de uma forma, com o instrumento que nós temos, é claro, nós estamos montando o curso de capacitação para essa fiscalização e com eles fazendo uma que nós chamamos de fiscalização recorrente. Nós vamos fazer, a operação vai a campo e nós vamos fazer mapeamento por amostras ou por outros tipos de corriqueiro para ir lá ver. Nós já tivemos denúncia, como você colocou. Vai fazer a operação é feita pela metade, a operação não consegue chegar àquela eficiência total. Então, nós estamos querendo dar esse fechamento para poder conseguir estruturar e trazer ao setor operacional a eficiência que o Natal quer e que o cidadão quer. E o que ele precisa e merece, porque é isso que ele precisa. Então, assim, o que nós colocamos é que são dois setores muito próximos. E questão dos alagamentos, que realmente tem muitos pontos, mas a urbana, eu quero deixar claro que a urbana ela tem um papel único nessa questão da drenagem urbana do Natal, que é a prevenção. Então a urbana faz a limpeza das bocas de lobo nesse sentido. Então a gente apoia a estrutura da Secretaria de Obras do município em tentar minimizar os impactos causados com essa questão dos alagamentos. Porque nós fazemos isso antes e agora no período que está alagado nós também deslocamos nossa equipe que trabalha com essa parte para tentar minimizar essa quantidade de alagamentos que tem. Ok? Esse foi o programa Grandes Temas. Levaremos pelo menos mais 1h30 conversando, porque o tema é instigante, né? E os participantes altamente qualificados e comprometidos com a sua atividade, com a comunidade, mas infelizmente não dá. Agradecemos, voltamos na próxima segunda-feira. Grandes Temas, TVU com você. Eu aguardo vocês para a nossa próxima conversa. Até logo.